2 Reis 4. Verso 40. 2 Reis 4, verso 40. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo ele daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nos dias do profeta Eliseu, houve uma grande fome na terra e todo o povo estavam inquietos. As pessoas estavam desesperadamente procurando pão, mas não havia pão, porque o juízo de Deus tinha descido sobre a terra, e a terra, o juízo de Deus, ele desceu sobre a terra, castigou a terra, a seca, a pobreza e a fome passou a assolar o povo de Israel. A nação de Israel viveu em desobediência, e por causa da desobediência, Deus castigou a terra com seu juízo, mandando seca. Aí veio a pobreza, a fome que assolava todo o povo de Israel naquela época. A fome, irmãos, hoje ela castiga rigorosamente milhões em todo o mundo. A fome, ela produz desespero, ela produz a morte. Sem pão não há vida. Aonde a falta de alimento, a fome, ela chega acompanhada com a morte, porque aonde a escassez de alimento, a vida ela vai entrar em colapso, porque o pão, irmão, é a primeira necessidade humana. Quando Jesus, na sua primeira oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus nos ensina é pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar a pedir ao pão para as nossas vidas. Quando Jesus ele vai ensinar no Evangelho de Mateus: Pai Nosso que estás no céu, ele vai falar do pão nosso. Por quê, irmão? Porque o pão é o alimento que nos mantém de pé. Os famintos naquela época, na época do profeta Eliseu, estavam dispostos a comer qualquer coisa que viesse pela frente para acalmar o seu estômago que estava sendo fuzilado pela morte. E naquela época, a cabeça de jumento chegou a vender. A Bíblia vai nos falar que a cabeça do animal era vendido por 80 ciclos de prata. A fome era tão grande que existia até canibalismo naquela época. As pessoas estavam alimentando do seu próprio filho. As pessoas estavam se alimentando dos seus próprios parentes. A Bíblia vai nos revelar. Porque tamanha era a fome
que ajudava os filhos dos profetas e estavam ensinando a palavra de Deus. Embora a terra estava escasso de pão na terra, mas havia fartura do pão do céu dentro da escola de profeta. Eliseu, ele era um homem cheio do Espírito de Deus e estava investindo a sua vida, o seu conhecimento, treinando outros obreiros, treinando os filhos dos profetas para que vinha ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Enquanto o povo estava morrendo na terra de fome, estava havendo pão com fartura que descia do céu através do ensinamento da palavra de Deus. Enquanto a terra, as pessoas estavam morrendo, Deus estava alimentando os seus profetas com pão e água. E por causa, irmão, desta fome que castigava todos, Eliseu, ele manda o seu discípulo fazer um cozido de algumas ervas, de algumas plantas, e o homem saiu para o campo para procurar essas ervas, para fazer um guisado, para fazer uma sopa, para alimentar todos os que estavam ali na escola de profeta. E o discípulo foi para o campo procurar erva, mas em vez disso, ele trouxe veneno em vez de alimentos. E quando todos estavam ali, ansiosos, para tomar ali aquele caldo, para tomar ali aquele alimento, quando a panela já estava fervendo, os pratos já estavam para ser servido, aí a Bíblia vai nos revelar que houve um grito na hora da refeição. Enquanto o caldo estava preparado no ponto para servir, houve um grito que dizia: a morte na panela. Porque em vez do discípulo ter colhido o alimento, ele pegou, sem saber do perigo, árvore, plantas venenosas. Esse discípulo não tinha experiência desse tipo de alimentação e inocentemente ele preparou, mas na hora da refeição houve um grito: olha, a morte na panela, nós não podemos comer. Aí você vai ver o que é que vai acontecer, né, irmãos? Aí o profeta vai lá, pega ali um pouquinho de farinha, adoça ali, e aquele espírito, ele desaparece, a morte desaparece da panela. O profeta, usado por Deus, pega a farinha, coloca e mexe e diz: agora pode comer, porque não tem mais morte. O que eu quero estar trazendo para você em cima desse texto? Em cima dessa história do profeta Eliseu, quando fala que a morte na panela, o que é que nós iremos aprender nessa noite? Irmãos, de forma semelhante, existe a morte espiritual no meio da igreja. Eu quero textualizar o texto de Eliseu para os nossos dias essa noite. Da mesma forma, existe morte espiritual no meio da igreja.
Muitos cristãos estão morrendo. Pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão ingerindo veneno em vez de uma saudável alimentação. Muitos cristãos que estão na igreja, mas eles estão morrendo espiritualmente, porque não estão se alimentando, estão se alimentando de veneno, em vez de uma saudável refeição. Quantos não são os cristãos que estão comendo qualquer coisa por aí, que vê nas redes sociais? Quantos não são os cristãos que estão se alimentando de veneno e estão morrendo espiritualmente? Recebendo mensagem, recebendo ensinamento de fonte desconhecido, que isso tem causado veneno para a sua vida espiritual. Quantos não são os desigrejados que estão hoje nas redes sociais atirando para tudo que é lado, falando o que pensa, o que acha, o ponto de vista dele, o que ele acha, o que ele pensa, batendo em todo mundo? Só ele é que é certo, falando das igrejas, esculhambando os pastores, botando os membros contra os seus próprios pastores. Essas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão ingerindo veneno para a sua vida espiritual. O mesmo que aconteceu na época do profeta, a morte dentro da panela. Quantos não são aqueles que seguem aqueles pregadores famosos, aquelas irmãs famosas que não pregam nada, só fica nas redes sociais ajeitando o cabelo, ajeitando os olhos, colocando maquiagem? Espera aí, pessoal, que eu estou aqui me ajeitando para a gente fazer aqui uma live, se mostrando, não fala nada, não prega nada, não ensina nada, quer aparecer. Quem conhece pessoas assim nas redes sociais? Aí as pessoas ficam lá, passando meia hora, vendo a missionária ajeitando o cabelo. Espera aí, viu? Vou pregar já, prega nada. Aí quando vai falar, é uma bocada, é uma ruma de besteira. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão ingerindo veneno e estão morrendo espiritual. A morte na panela. Quando tem morte, há perigo. Irmãos, há um panelão hoje de crença, e cada um pode abraçar a fé de acordo com a sua conveniência. Existe hoje várias religiões, existe hoje várias igrejas. A igreja estão se transformando em um supermercado espiritual. O mercantilismo está entrando dentro das igrejas. Algumas igrejas, claro, que são chamados evangélicos, o mecanejamento da palavra de Deus está sendo envergonhado em nossos dias. Líderes sem nenhum temor estão barganhando a palavra de Deus, estão negociando a palavra de Deus.
estão transformando a igreja, olha para cá, em uma empresa familiar. É o que a gente está nos vendo hoje. As pessoas estão negociando a palavra de Deus. Os escândalos têm se multiplicado, irmãos, em nossos dias e ao redor do mundo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Escândalos, mais escândalos estão se multiplicando. E há, na verdade, muitos que estão se alimentando de veneno e não de pão. Estão correndo atrás de ilusões, estão correndo atrás de profecias, estão correndo atrás de tudo, buscando resposta para os seus dramas, buscando profeta, em vez de buscar resposta na palavra de Deus. Hoje, irmão, a igreja tem crescido em números e tem decrescido, tem descido de credibilidade. Ninguém está mais dando crédito à igreja. Sabe por quê, irmão? Por causa dos escândalos. Sabe por quê, irmão? Que tudo isso está acontecendo porque muitos de nós, quando eu estou falando de nós, estamos referindo de cristãos, estão envergonhando o Evangelho. O comércio da palavra de Deus tem sido tão vergonhoso em nossos dias que os líderes têm transformado a igreja em empresa familiar. E a igreja, ela não pode se tornar uma empresa familiar. A igreja é algo que ela é filantrópica, ela não tem dono, o dono dela é Jesus. E se você conhece uma igreja, que o pastor é o pai, o vice-presidente é o filho, a terceira pessoa é a mulher, e o quarto é a sogra, essa igreja, ela não é a igreja, ela é uma empresa familiar. Secou, irmão? Secou? Mano, glória a Deus. Tem se tornado uma empresa familiar e não uma igreja de Deus. Porque se você conhece uma igreja que o fulano é o dono, se o dono morrer, o filho assume, se o filho morrer, a mulher assume, isso não é igreja, mas é uma empresa. A igreja, ela não tem dono, o último dono dela é Jesus. O único dono da promessa não é o pastor Miro, não é o pastor Honório, não é o presidente Conte, o dono dela é Jesus. Porque no dia que você fazer parte de uma igreja que existe essa escala, irmão, você pode ficar vigilando que essa igreja, ela não é uma igreja, ela é uma empresa. E é o que está acontecendo nos últimos dias. As pessoas estão transformando a igreja em uma empresa familiar. Hoje eu estou aqui, irmão, amanhã pode estar aqui outro pastor. Mas por quê? Porque a igreja não é minha.
Eu tenho um líder, e depois do líder tem um que é superior a ele. A igreja da promessa, ela é filantrópica, ela não tem dono, o dono dela é Jesus. O dono da promessa em Fortaleza não é o pastor Miro. Aí se o pastor Miro sair daqui, o Miqueias vai assumir. Não, irmão, é repreendido isso. A igreja, o dono dela é Jesus. E nós temos uma autoridade a qual nos dá ordem. Então não é uma coisa que é familiar. É até provável que aqui na igreja de Fortaleza da Promessa a gente tem uma mesa de diretora, que não é eu e minha mulher, tem o presbítero, tem a Tayane, tem a Litilene. É um grupo de pessoas, irmão, que não é. Então a igreja não é minha. Que todas as igrejas têm essa diretoria. O pastor pode mandar uma mensagem: pastor Miro, eu estou mandando um pastor para ir. E eu digo: glória a Deus. Por quê? Porque a igreja não é uma igreja familiar. A igreja, ela tem ela tem uma direção. A igreja é da comunidade. A igreja não é da promessa, não é do honor, não é. A igreja é da comunidade. Nós estamos aqui para servir. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais, amanhã vai estar o pastor. E a obra vai continuar funcionando do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque a promessa não é uma empresa familiar de pai, filho, mulher, só e sogro. A gente tem uma diretoria. Que se para mexer no presidente, para mexer na convenção, para mexer em tudo, eu não posso tomar uma decisão. Tem que ter a decisão de todas as pessoas. Rapaz, vamos tirar o pastor Miro lá de Fortaleza. Vamos fazer uma reunião. Eu quero a culpa aqui, eu quero todo mundo aqui para fazer uma votação se o pastor Miro fica ou sai. Por quê, irmão? Porque tem uma diretoria. A igreja aqui de Fortaleza não é eu dono, não é a missionária que é a dona. A gente estamos debaixo de algo espiritual, que não é a empresa pastor Miro Medeiros. E o que está acontecendo hoje, nos últimos dias, é que os líderes estão criando, fazendo das igrejas uma empresa. Hoje eu sou pastor, eu sou o fundador. Aí, meu filho, quando eu morrer, meu filho assume, viu? É o que está acontecendo hoje. As pessoas não veem isso, sabe por quê? As pessoas não conseguem ver isso. A igreja, ela tem que ser dependente. Ela não pode ser uma coisa particular. Porque como a igreja de Jardim Bruno, ela é particular, ela é uma empresa, ela é familiar, qualquer momento ela pode se rachar no meio. Porque se o presidente morrer e o filho quiser vender, acabou-se. Que é o que aconteceu com uma igreja muito nesse tempo desse. Quando o líder morreu, a igreja dividiu. Um ficou com a mãe, outro ficou com a mulher. Por que acontece isso, irmão? Porque não é uma igreja filantrópica, irmão. As pessoas estão fazendo hoje a igreja uma empresa. E quando a gente passa a se alimentar de tudo isso, em vez de estarmos ingerindo alimento para a nossa vida, nós estamos sendo envenenados pelas heresias que estão sobre a nossa volta. Há muitos cristãos estão se alimentando de veneno e não de pão. Estão correndo atrás de palavras bonitas. Ai, porque eu gosto daqui, porque as palavras aqui é muito boa. As palavras aqui são muito amáveis. O pastor aqui ele não prega sobre o pecado. O pastor aqui ele não prega sobre dízimo.
O pastor aqui não prega sobre oferta. O pastor aqui deixa a gente viver do jeito que a gente quer. Então aqui é que é bom. Aqui é que é bom. As pessoas estão se alimentando de veneno e não de pão. Estão correndo atrás das suas ilusões. Na verdade, estão em busca de resposta para os seus dramas, buscando profetas, buscando revelações, buscando profecia, buscando visões. Mas na verdade eles não buscam conhecimento da palavra de Deus. A igreja hoje, ela tem crescido em números, mas ela vem descendo em descrédito, vem descendo assim ladeira abaixo. Hoje você fala, é crente, é isso, sou xerox. Aí a gente faz as coisas direitinho, o irmão aqui prega direitinho, ensina direitinho, mas leva o nome de vixe. Por quê? Por causa dos escândalos, por causa dos maus testemunhos. A igreja ela cresce em número, mas ninguém dá mais credibilidade à igreja. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas. Elas se tornam evangélicos, mas não nascem de novo. Elas se tornam evangélicos, mas não nascem de novo. Não há transformação. Ela não se torna nova criatura. A vida não muda, a família não muda, nada deles muda. Os pregadores hoje estão falando mais em autoajuda do que pedir ajuda do alto. É os pregadores de hoje, da atualidade. Eles falam mais em autoajuda. Você pode parar para ouvir as mensagens desses pregadores famosos, que você não vê mais o nome de Jesus. Você não vê mais a palavra de Deus sendo pregada, é mais autoajuda, é psicologia, é tudo essas coisas, menos o nome de Jesus. Os pregadores, na verdade, estão mais atrás de aplauso, de riqueza, em vez de buscar a glória de Deus e a salvação dos perdidos. A igreja ela perdeu a capacidade de influenciar, pois está como um sal sem sabor. A igreja está perdendo essa influência. Está como um sal sem sabor, que provoca náusea em vez de um apetite. A igreja está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Hoje você não conhece mais a igreja pelo nome que ela é, a igreja pentecostal da promessa, a Assembleia de Deus, Assembleia. Você não conhece mais, você conhece hoje a igreja pelos pastores. Eu vou lá para a igreja da missionária, eu vou lá para a igreja da pastora fulano de tal, eu vou lá para a igreja do pastor fulano de tal. As igrejas não são mais conhecidas como elas eram antes, pelo nome, hoje é pelos pastores. Eu vou para a igreja da pastora Acular. Tem nome não a igreja? Não, é da pastora fulano de tal. Aí eu vou para a igreja da missionária fulano de tal. Não tem nome não, porque as pessoas estão conhecendo pelo nome das pessoas. Porque está se tornando uma coisa muito pessoal, familiar. As pessoas estão perdendo, a igreja está perdendo essa influência de ser sal, de ser luz no mundo.
A igreja está sendo conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. A gente vê os pastores de renome, tudo na mídia, na mira, sendo bombardeado. Pastor, é o diabo? Não, são eles mesmos, irmãos. Que escandalizam o nome de Jesus. E recentemente, em nosso país, foi constatado 3 classes mais desacreditadas da nação. 3. Os primeiros, político. Segundo, a polícia. Em terceiro, os pastores. Os 3 mais desacreditados na sociedade. Agora você já parou para pensar nisso? Isso foi uma pesquisa que foi feita recente. 3 classes mais desacreditadas da nação eram os políticos, os policiais e os pastores. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser mais referência de caráter da nação estão se tornando pedras de tropeço. Sabe o que é isso, irmão? Uma vergonha. O que acontece é que a igreja contemporânea está sentindo as dores do parto para dar à luz. É cabote, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus está sumindo das igrejas. As igrejas estão trocando a sua bendita palavra por outro evangelho, no lugar de glorificar a Deus. Eles estão trocando, irmãos. A Bíblia ela deixou de ser a única regra de fé e prática em muitas igrejas. Precisamos de uma nova reforma na igreja. A igreja ela precisa se voltar para a palavra. A igreja ela precisa voltar para o ensinamento, porque senão o juízo vai começar primeiro aqui, pela casa de Deus. Porque senão o juízo que deve começar pela casa de Deus. Irmãos, é tempo de nós chorarmos, pedirmos ao Senhor misericórdia, que nós voltamos à nossa verdadeira igreja primitiva, que ela era direcionada pelo Espírito Santo. E a igreja que era controlada pelo Espírito Santo, ela crescia em números, ela crescia descontroladamente. Ela crescia descontroladamente, porque aquela igreja era direcionada pelo Espírito de Deus. Fica de pé. Fica de pé. Diz para a pessoa que está do teu lado: irmão, cuidado com aquele que tu anda comendo aí pelas redes sociais. Cuidado que ele pode ter veneno, hein? A morte pode estar lá. Ah, pastor, mas a bichinha prega tão bem. O bichinho prega tão bem. Cuidado que pode ser a morte na panela. Nem todos aqueles que falam de Deus são de Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, faz a vontade
vontade do meu Pai. Irmãos, a gente temos que se alimentar da verdadeira palavra. Que você venha sair daqui nessa noite com uma visão diferente, irmão. Prestar atenção àquilo que você está ouvindo. Prestar atenção àqueles a quem você está seguindo. Você não pode se alimentar de tudo que está sendo postado, porque talvez aquilo que possa estar sendo postado pode ser algo que esteja ferindo ao coração daquela pessoa, e muitas vezes você recebe aquela mensagem e quer transpassar aquela mesma mensagem. E muitas pessoas, irmãos, estão morrendo espiritualmente dentro da igreja porque estão se alimentando de veneno em vez de uma boa refeição, que é a palavra de Deus. Feche os teus olhos, Pai. Senhor, diante da tua presença, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja. Senhor, na época do profeta Eliseu, houve uma fome sobre a terra, aonde, meu Deus, as pessoas morriam de fome porque houve uma maldição sobre a terra, aonde a terra, meu Deus, foi amaldiçoada pela seca, aonde as pessoas comiam os próprios filhos, Senhor, para sobreviver, porque o povo estava em desobediência. Senhor, nos ajuda a valorizar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar, Senhor, o pão da vida, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, pedir, meu Deus, que essa mensagem venha de encontro ao coração dessas pessoas, que essas pessoas não venham, meu Deus, se alimentar de qualquer coisa, para que eles não venham morrer espiritualmente, mas que eles venham se alimentar da tua palavra, Jesus. Deus, protege cada um, Senhor, de qualquer maldição. Protege cada um, meu Deus, de qualquer palavras, meu Deus, de qualquer, meu Deus, seta malignas. Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha, termos um discernimento espiritual a respeito da tua palavra. Deus, eu quero, meu Pai, pedir que esta palavra que foi pregada, Senhor, sobre este altar, venha de encontro às nossas vidas, e venha, meu Deus, fluir dentro do nosso coração frutos, meu Deus, para a glorificação do teu nome. Senhor, nos dá discernimento para receber aquilo que vem de ti e aquilo que não vem, Senhor, para que nós não possamos nos alimentarmos da morte, do veneno, Senhor, que tem matado, mas nos ajuda a ter um discernimento para receber somente aquilo que vem da tua parte, que vem do teu coração para as nossas vidas. Deus, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus, e quem crê na vitória, as palmas louvam ao Senhor.